Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estar conosco neste webinar sobre Video Analytics and Security Solution, onde o pessoal da Real Network, da SaaS, irá comentar e mostrar as grandes soluções que eles têm. Para isto, eu vou convidar e vou chamar desde já José Larruceia, que é um vice-presidente sênior de vendas internacionais da Real Network. Então, antes de entrar, José, eu gostaria que o pessoal, mais uma vez, respondendo as perguntas que transcorrerão durante a apresentação, a gente vai tentar fazer, ou elas serão respondidas no final, quando deixaremos um tempo para fazer essas respostas. Então, fiquem à vontade, tem a barrinha embaixo, onde que tem aí as informações para vocês fazerem no chat, fiquem à vontade e, principalmente, tome atenção nos microfones abertos, que acaba comprometendo a apresentação, assim como as câmeras, tá bom? José, a palavra é sua, fique à vontade, só começar. Ótimo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Abink, pelo espaço, né, dessa audiência tão especial. Eu sou espanhol, José Larruceia, imagino que o sotaque já vai cantar, então já peço de entrada desculpas, né, com a minha fala em português, uma língua que, né, eu gosto muito, morei 10 anos no Brasil, então, enfim, levo no coração. Dito isso, bom, como o Paulo comentou, eu cuido das vendas internacionais para a Real Networks, né, hoje isso significa América Latina e EMEA. Estou falando com vocês desde Lisboa, né, que a gente tem um escritório um pouco entre, né, América Latina e os outros escritórios de Áustria e Middle East. Bom, sem mais demora, eu já queria dar o disparo, o gatilho para a apresentação. Hoje eu vou comentar para vocês sobre a nossa solução Safer, que é uma solução de Video Analytics, né, reconhecimento facial, e com vários tipos de uso, entre eles, né, como tornar aqueles espaços de trabalho que todo mundo, né, tem né, esse desejo de voltar, né, como que a gente torna eles mais seguros. Vamos lá, um pouquinho de história, principalmente, né, sobre a Real Networks. Talvez esse logo aqui, né, faça com que algumas pessoas lembrem, né, de quem que é a Real Networks. Esse é um logo muito histórico na internet, muito legendário, né, porque ele vem com um traço de, vamos dizer, software, né, software de vídeo naquela época. Eu vou contar um pouquinho mais agora nos próximos slides de onde que ele vem. A Real Networks é uma empresa americana, hoje é uma empresa global. Ela nasceu em Seattle, né, nos anos 94. Hoje temos 14 escritórios no mundo. O faturamento da empresa no ano passado, 172 milhões de dólares. E recentemente a gente lançou nosso escritório de Dubai. Né? Temos mais de 25 anos de trajetória na indústria da tecnologia, software. Mais de 30 operadoras no mundo de telecom como nossos parceiros. E mais de 20 milhões de assinantes de serviços nessas operadoras. Olhando um pouquinho a história, né, o recapitulativo da nossa trajetória em termos de inovação, a gente fala muito da indústria 3.0 e 4.0. A empresa lançou, né, foi fundada em 94, 95, já a gente começa a trazer produtos de streaming de conteúdo, começando pelo Real Audio, né, talvez seja aquele Real Video que todo mundo, né, já, de alguma forma, que já tem uma idade, né, usou em algum momento, né, da internet, quando tinha aquelas conexões, né, de dial-up. Então, a gente foi um pioneiro e temos toda uma linha, né, uma trajetória de inovação, como vocês podem ver aqui, né, entrando desde 95, sempre com um fio condutor com questões de vídeo, né, o manuseio, né, gestão, gerenciamento do vídeo, até nos anos 2013, quando a gente dá um salto, um pulo para tudo que é tecnologia cloud. E aí, em 2014, a gente começa com o desenvolvimento de soluções onde o vídeo começa a trazer inteligência artificial para entendimento do que esse vídeo tem, esse conteúdo. Né? É aí que a gente lança o Real Times,
O RealTimes é um software, um aplicativo, né, mobile first, foi concebido para o aplicativo, para o celular. E aí, a nossa tecnologia, a nossa engine de inteligência artificial usava Deep Learning para poder organizar os conteúdos de vídeo e imagem dos usuários, né? Fazendo uma detecção facial, um reconhecimento para poder agrupar, né, essas montagens, né, de smart stories, né, com fundo, música, né, e efeitos. Aí, a gente tem toda uma série de avanços, né, sobre a tecnologia, né, era um engine incorporado dentro de um aplicativo que a gente explora, lançando ele como um produto próprio. E aí que em 2018, a tecnologia lança-se e nomeia-se, é batizada como Safer. Né. Mais na frente, em 2019, a gente abre 3 verticais de utilização, né, entre eles Safer for Security, focado no vertical de segurança, Safer for 5G, né, para operadoras, telecom, uma dos pontos do nosso DNA, e Safer SDK, né, completamente focado em módulos, em componentes dessa solução para poder ser levados a ter outras soluções, né, via parceria, né, outros fabricantes que quiserem incorporar esse nosso software dentro deles. Aí em 2020, no meio, né, nesse ano tão, eu não sei qual é o objetivo melhor, né, mas enfim, esse ano tão especial, a gente continua com a nossa inovação, lançando o Safer Inside, que é uma iniciativa onde Safer e Real Networks trabalham para levar inteligência artificial na borda, né, on the edge, dentro das câmeras. Igualmente, a gente lança Star Search, uma extensão dentro do Chrome, né, para poder analisar vídeos de YouTube e outras plataformas com banco de dados terceiros. E Real Player 2020, que é o nosso produto por excelência, né, um relançamento dele com outras funcionalidades de reconhecimento facial. Então, rapidamente, essa timeline, né, se vocês consideram, tem 2 partes, né, a indústria 3.0 e a 4.0. A 3.0 é aquela otimização, automatização, empoderando empresas. Hoje, na 4.0, ajudando e empoderando, além das empresas, também pessoas. Tá? Falando mais um pouquinho de Safer, especificamente, né, a nossa plataforma de reconhecimento facial. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou têm algum tipo de familiaridade com o NIST ou com a Universidade de Massachusetts. Bom, a Universidade de Massachusetts, eu acho que mais conhecida, talvez. A gente submeteu a nossa solução, né, ao laboratório da universidade e eles fizeram uma aferição onde a nossa curiosidade é de 99,87%, na categoria Faces in the Wild. O que isso significa? Faces in the Wild são todas aquelas imagens de rostos diferentes do que das fotos, por exemplo, de imagens de rostos que apareceriam num passaporte, né? Onde, por definição, você tem um fundo branco, uma luz clara, né? Você não está levando óculos. Então, Faces in the Wild é imagens, né, de rostos no mundo real. Aí que a gente tem essa excelência de 99,87%, segundo a Universidade de Massachusetts. Igualmente, o NIST certifica a gente certifica o Safer como a solução mais rápida e mais leve. Daí que a gente tem esses menos de 50 milissegundos de velocidade em tempo de resposta de reconhecimentos. E, do outro lado, temos o lowest cost, que o americano diz de TCO, Total Cost of Ownership. Como o Safer tem o tamanho do nosso modelo de software é reduzidíssimo, porque ele nasceu mobile first, Real Networks consegue encapsular essa excelência da tecnologia em espaços muito pequenos, requerindo um hardware, né, muito menor do que outras soluções da concorrência. Bem, dito isso, a gente tem foco na privacidade, é muito importante, uma das características essenciais da plataforma. Por isso que a gente tem todas as comunicações encriptadas, tanto em trânsito quanto em repouso, né? Então, trânsito HTTPS, repouso AES-256, além de nossa assinatura digital proprietária de rostos, o que a gente denomina de vetores faciais, tá? A gente trabalha com os principais sistemas operativos, Windows, macOS, Linux, Android e iOS.
e entregamos também via APIs e SDKs. Contudo, a nossa solução ela é muito flexível quando trata-se de delivery, né? As implementações. Pode ser 100% on-premise, que eles dizem local, pode ser 100% cloud ou modelos híbridos, onde tem uma parte que é feito na ponta, né? No pré-processamento local, e uma parte da plataforma na nuvem. Esse seria uma arquitetura, vamos dizer, híbrida, né? Poderíamos ter o servidor central, né? Aqui, que pode ser ou em cloud ou on-premise, né? Onde tem o banco de dados. Você tem os streamings aqui das câmeras, elas são pré-processadas por esses servidores, né? E o cropping da imagem do rosto, né? Ele é feito na ponta e ele é enviado ao servidor central para criação de firma biométrica e comparação com o banco de dados. Dependendo das regras de negócio, umas ações são configuradas, né? Então, por exemplo, um banco de dados com um suspeito, um criminal, eu poderia ligar um alarme, né? Enviar uma notificação ou abrir uma porta, no caso de ser um VIP, por exemplo, né? Que mais que temos por aqui? Também que a gente tem feito uma série de integrações, né, com outros players de mercado, conseguindo uma extensão, né, do uso da tecnologia em ambientes terceiros, né? A gente tem aqui várias VMSs, né, Video Management Systems, como pode ser a Vision, Digiforte, Genetec, Guardian Systems, Milestone, WaveStore, ou inclusive o Robotics Management Center, que é um sistema dentro da câmera Robotics. Falando um pouquinho mais de questão de privacidade, como eu comentei, né, é uma parte essencial da nossa solução. Então, a privacidade para os usuários, né, a gente outorga o controle absoluto do PII, né, o Personal Identifiable Information, né, o reconhecimento não é armazenado, né, nenhum tipo de dado no campo das câmeras, então tudo isso fica anonimizado, né. As assinaturas biométricas, elas ficam um tempo na memória, sem ser armazenadas, são descartadas na sequência. Além disso, os dados demográficos coletados, eles não criam uma assinatura, né? Quando são idade, por exemplo, gênero e expressões faciais, eles não precisam criar esse identificador único. A gente trabalha com templates anônimas, então também é muito importante na questão, por exemplo, de criação de dados estatísticos de público, por exemplo, né? Igualmente, todo dado é automaticamente purgado, dá para expulsar essas informações e a plataforma permite que isso seja totalmente configurável, né? Enfim, para poder entrar com aderência total com legislações vigentes, como pode ser na Europa o GDPR ou no Brasil a LGPD. Aqui temos uma tela para vocês poderem contemplar quão fácil é ligar e desligar certas características, né? Eu posso identificar pessoas ou eu posso ficar no âmbito anônimo, né? Inclusive com quanto tempo esses dados podem ser armazenados. Nunca uma hora, várias ou uma faixa customizada. Até aqui era toda tecnologia, né? Performance, né? Usabilidade, funcionalidade, mas tem um quesito muito específico, né? Perante o mercado em geral, né, o mundo que tem um olhar sobre inteligência artificial de uma forma específica. A gente está sentindo, né, em vários mercados. A gente trabalha com 4 regiões, né, e tem vários sintomas, né, alguns dos mercados têm uma maturidade maior para trabalhar com inteligência artificial, né? Tem Estados Unidos, por exemplo, né, com toda a problemática que existe hoje, né, Black Lives Matter, né, que aconteceu com um dos cidadãos lá, né, enfim, uma identificação errada, né. Então, no início de 2019, a gente definiu, baseado na tecnologia, obviamente, mas muito um olhar ético, né. A gente definiu os nossos princípios norteadores, né, os Safer Guiding Principles, que vem basicamente dizer o seguinte: a gente, como empresa, valoriza nossos clientes e ao público. A gente não quer só vender por vender, a gente tem um interesse inerente no objetivo final do uso da tecnologia. Ele precisa ser
benéfico, né, desde um ponto de vista societal, para as pessoas. Dignidade como segundo valor, como segundo princípio, né, entender que a tecnologia, né, aunar esforços para que a tecnologia seja democrática na excelência. Seja, eu preciso identificar e reconhecer as pessoas de qualquer, no mesmo nível, no mesmo patamar, independentemente da etnia. Terceiro princípio é trust, que é a confiança, né? A gente dá confiança, por exemplo, para uma universidade de Massachusetts ou para o NIST, né, para eles testarem a nossa solução e eles voltarem com os resultados, fazendo com que a gente ganhe essa confiança no mercado. Quarto princípio é a privacidade, privacy by design, que eles dizem, né, que a gente fala. A nossa arquitetura, ela já é concebida para ter isso na essência do Safer, né, poder proteger essas informações tão sensíveis, né, e poder aderir a essas legislações que cada vez, né, são mais exigentes. E quinto, por último, não menos importante, é o accountable, né, o que o gringo diz, a responsabilidade, né, a gente tem uma responsabilidade de vender para clientes de confiança, que a gente entenda que eles vão dar um bom uso a essa tecnologia e que tem um impacto positivo na sociedade. Esse quinto princípio, ele tem uma relação muito estreita com a essência da Real Networks. A Real Networks tem uma responsabilidade, cada ano, através da nossa fundação Real Networks, a empresa dá de volta parte do nosso faturamento para ações para a comunidade, né? Especificamente em Seattle, né? E outros lugares onde temos a sede. Tá? Então, esses 5 princípios que trazem o coração para uma tecnologia de inteligência artificial, né? Com tudo o que isso implica hoje no mundo atual. Bem, dito isso, falando um pouquinho mais, além do reconhecimento facial, o Safer, ele tem outra série de funcionalidades, como vocês podem ver na primeira fila, né, lá acima, trabalhando com esse momento atual, né, de Covid, né, e tem algumas especificações, algumas funcionalidades específicas, como pode ser a detecção de máscaras, reconhecimento de pessoas com e sem máscaras, dashboard de ocupação, o body distancing, two-factor authentication, né, via esse ícone que vocês veem aqui, é um April Tag, um tipo de QR Code, né, se quiser. A gente teria o reconhecimento do rosto, mais a apresentação do April Tag, ou reconhecimento do rosto e uma expressão facial, um sorriso, por exemplo. Traçado persistente de corpos, análise direcional, detecção de rostos e de oclusão, detecção de pessoas, contagem de pessoas, tempo de permanência, caracterização e outras analíticas by design que já vem na plataforma. Inclusive, Safer também tendo um desempenho excelente com condições de luminosidade muito precárias. Bem, dito isso, eu vou dar uma pausa para vocês verem, né, e sentirem um pouco do que eu comentei agora, né, e aí depois a gente entra nessa outra nova parte das slides. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar bem. When it comes to monitoring security, every environment is unique. Security professionals must maintain persistent awareness to keep people, assets, and environments safe. This means staying active, engaged, and focused. Introducing Safer for Security, the premier facial recognition platform for live video that will take your security to a new level. The following video is a demonstration of Safer's capabilities. To start, Safer is by far the most versatile and open platform in the market for facial recognition. Safer supports various operating systems to include Windows, Linux, Mac, and also mobile operating systems such as iOS and Android. Safer can be implemented locally on-premise, in the cloud, or a hybrid of both. Safer is agnostic to camera manufacturer and type. You can use fixed cameras, PTZ cameras, body-worn cameras, and camera-equipped devices. We have several ways to connect to a camera: via OnVIP, the open standard in video surveillance, via RTSP, or by video management system integration. There are several ways to enroll a person of interest into the system. When on a mobile device or tablet, simply have the person stand in front of the device and tap to enroll the person in the system.
Enter the person's name and tap on the register button. When operating in the Safer desktop application, you can simply click on the person of interest face when they come in the view of the camera. Then add the person's name. Another option to upload faces in volumes is in the People section of the Safer desktop application. By clicking on the Add Face button, you can upload hundreds of images at a time, or millions through a custom script. Changing a person's ID classification can be done in real time. As seen here, a person of no concern can be immediately changed to a threat. Actions can be configured to lock doors, set off alarms, send emails or text messages, and any other types of events through the Safer Actions interface. Safer provides additional insights for operators to aid in real-time surveillance. In this scenario, we can see that the person of interest is a male with an estimated age of 36 years. Safer also provides sentiment capabilities as seen here. Safer can detect faces in challenging environments, such as people wearing headwear, be it hooded sweatshirts or hats. People wearing eyewear, such as sunglasses. Safer can even detect faces that are heavily occluded, such as face masks. Through the Safer Actions interface, you can create alarm events to alert when people are wearing masks or when they are not. Safer can even detect faces after extreme changes, such as the case with this person now with a full beard. Safer allows you to group faces to further enhance the recognition of a possible match. In this video, we can see that we have a 96% face match of an enrolled person in the database. By grouping other images to the person's profile, you enhance the Safer recognition process to recognize with a higher degree of accuracy the next time the person comes within the field of view of the camera. After we group the two face images together, you will see when we find the person of interest again that it has gone to a confirmed match versus the previous 96%. Safer is capable of processing through a database of millions of faces very quickly. In fact, the time that it takes to detect a face, create a face template, look for a match, then return a result is all done at a speed less than 100 milliseconds with a 99.87% accuracy level. As seen in this video, we can scan extremely large crowds for potential threats or keep an eye on the VIPs. Once a person of interest is found, the alarm alerts are then activated. This is the Safer Operator Console. This is the interface in which security personnel monitor for alerts on known database matches. Within the Safer Operator Console, you can search a person's history to know where and when the person of interest may have appeared on any cameras that are connected to the Safer platform. Safer can be used to provide frictionless access control, which can provide touchless entry and exit to secured areas. Safer can be used to improve operational workflow at secured properties. With highly accurate AI-powered facial recognition, Safer for Security provides a new level of visibility and assurance so you can better protect your people, facilities, and valuable assets. Secure, accurate facial recognition. Safer for Security from Real Networks. Ok. Bom, aqui rapidinho panorama nos países. Ô, José, deixa eu te interromper um minutinho. Sim, claro. Já que aproveitou, mostrou tudo isso daí, tem duas perguntas que aconteceram durante a apresentação. Uma delas, da André, ela fala assim, é possível evitar que o algoritmo de inteligência artificial cometa algum erro em termos de discriminação de etnias durante o reconhecimento facial? Essa é uma pergunta da Andréa, quer dizer, como evitar isso? Muito boa pergunta. E a outra pergunta da Helena, ela diz o seguinte, é possível usar o April Tag para identificar se o funcionário ou os funcionários de indústrias pesadas estão usando o API, ou seja, os equipamentos de proteção individual, em áreas de risco? Ótimo. Olha, começando pela segunda pergunta, acho que é mais... A gente tem um caso na Europa, acho que o pessoal da Hungria tem uma empresa de construção que está usando efetivamente o April Tag nos capacetes. Então, tanto para a validação, né, do funcionário na obra, né, correta,
quanto para a verificação desse AprilTag no capacete estando sido portado pelo funcionário. Então, é um dos casos que a gente, de fato, está trabalhando, está usando, né, em esse tipo de empresas. Então, eu diria que sim, assim, a resposta é sim, e tem outros casos também acontecendo, por exemplo, no segmento de saúde, no Japão, um dos nossos parceiros tem um cliente onde para a entrada em lugares específicos tem também esse AprilTag junto com o rosto. Então, tem N outras funções, eu vou mostrar depois um vídeo onde também funciona como dupla autenticação, inclusive com máscara. Então, você tem o rosto com máscara, eu reconheço que é a pessoa e mais também esse AprilTag em conjunto, mas eu vou explicar depois. Agora, a pergunta hoje, voltando, né? Por que o NIST diz que a gente que o Safer é uma das soluções com menor viés, das mais rápidas e das mais acuráceis, né? Safer foi treinado com mais de 10 milhões de rostos com as diferentes etnias, né? Quando a gente fala que é uma empresa global, a gente conseguiu portar um dataset de rostos muito variado. Diminuindo esse viés que a tecnologia, né, a inteligência artificial pode ter, né? Obviamente, uma solução, assim, você vê no mercado, né, a tecnologia, ela não é perfeita, né? A gente fala que o reconhecimento é 99,87%. Quando entra essa variedade de etnias, obviamente, tem desafios, né? Tem empresas que identificam melhor homens, né, com T de branca, do que mulheres com tom de pele escura. O nosso objetivo, quando a gente falava do segundo princípio, a dignidade, é continuar treinando para que esse viés seja o menor possível, né? Então, é um dos objetivos que a gente tem com o Safer. Agora, de novo, voltando, né? É perfeita? Não é perfeita. Obviamente, a gente continua trazendo, né, rostos para ela ficar mais afiada e poder diminuir esse índice de erro, né? Acho que está respondido, né? Ok. Obrigado. Vamos em frente, então. Bom, esse aqui é um pequeno panorama sobre deployments, né, instalações, implementações onde Safer foi entregue, sobre que tem desde aeroportos, smart cities, né, public safety, malls, né, shopping centers, fronteiras, escolas, estádios, hospitais, inclusive smart offices. Falando agora de smart offices, especificamente temos alguns dos usos, né, com a questão das máscaras, né, que todo mundo, infelizmente, acostumou a usar nesses tempos. Primeiro de todos, aqui seria um vídeo rápido de como a detecção de máscara, né, aquela questão de regra higiênica, né, como é que o Safer poderia atuar. Se eu consigo rodar o vídeo. Detectou o rosto, tá vendo, verde, plup, detectou, tem máscara, mask detected, está ok. Vou passar de novo para vocês verem o rápido que é. A pessoa está andando bastante, né, um passo normal, e o sistema, ele detecta e já, efetivamente, ele detectou o rosto, detectou a máscara, liberou o acesso. Onde, além de ter a identificação e o reconhecimento da pessoa, tem a detecção de máscara e tem mensagens de áudio e sinais visuais. Vou colocar aqui, esse é nosso colega Eric, ele é gerente de DevOps aqui no Brasil, para a América Latina. Detectou o rosto, identificou Eric, e aí viu, não tem máscara. Por favor, coloque máscara. Aí ele vai tentar burlar o sistema. Client without mask. Put the mask on. Está dizendo que tem um rosto com oclusão, mas não é máscara, né? Eric. Também. Client without mask. Put the mask on. Eric. With mask. Aqui o ícone mudou, né? Adicionou a máscara. Bem, temos também a questão de occupancy counting, né? Ocupação de lugares, live dashboards que permitem esse controle, né? De lugares fechados. Aqui
rapidinho. Aqui temos duas câmeras instaladas, uma de entrada. Será que vai? Aqui, pronto. Você coloca, faz a configuração de entrada e de saída, a pessoa entra, né? Está aqui detectada, a pessoa vai, né, sai e entra. Exatamente. E agora, né, ela aparece em outro lugar também. Bom. Quando a gente fala de touchless, né, ou sem contato, né, como é que isso funciona no mundo laboral, né, no trabalho? Então, hoje, o acesso seguro, o Secure Access, ele permite, né, através do Safer, a autenticação sem contato, igualmente, né, fazer uma dupla autenticação que a gente está falando, e conseguindo ter um controle, uma analítica que vai permitir não ter esses engarrafamentos de garrafa, né, cor de. Aqui temos um que é o acesso, como estávamos falando antes, né, com expressão facial, nesse caso é o Smile to Unlock. A pessoa se coloca na frente da câmera, reconhecida, ação, deu um sorriso para sorrir, abriu, door unlocked. Ok. Aqui temos a dupla autenticação que eu estava comentando para vocês com o April Tag. O April Tag, na verdade, ele é um sistema, não é proprietário da Real Networks, tá? Eu acho que foi a Universidade de Michigan que desenvolveu. É uma tecnologia, um sistema que ele é usado não só pelo Safer, mas também tem outras plataformas que usam, por exemplo, NASA usa eles para mapas cartográficos da Lua, né? Eles são símbolos, né, que eles são colocados no mapa e que tem um fácil reconhecimento pela máquina. Aqui, Safer integrou, acho que foi na versão 1.3, já bem no início a gente colocou, e nesse sentido, o que ele faz? Ele vai, vocês veem aqui a foto do nosso colega William, né, um rosto limpo, ele vai aparecer no campo de visão com a máscara e vai ser reconhecido, e o sistema vai dizer, ó, eu preciso da sua dupla autenticação via April Tag. Quando essas duas chaves, elas estão validadas, aí vai aparecer aqui Door Unlock, é a ação que vai acontecer, né? Vocês vão ver aqui, detectou o rosto, processou, ok, está ok, apresentou o April Tag, Unlock. Aqui temos outro caso de uso, que é a famosa, né, detecção de vida, prova de vida, o Liveness Detection. O Safer ele tem duas possibilidades para fazer o Liveness Detection. Uma delas é via software e outra delas é via hardware. Via software, por exemplo, tem o que vocês acabaram de ver, né, com o sorriso para abrir, ou o que a gente chama de posing, né? Você você mostra seu rosto e o sistema te pede para, vira à esquerda, vira à direita, né? E ele vê esse movimento coordenado e ele autentica. Tem outra forma, via hardware, que é essa que eu vou apresentar para vocês, através dessa câmera aqui, Intel, que chama RealSense. Por acaso tem o nome Real, mas não tem nada a ver com a gente, tá? Só para esclarecer. E uma câmera 3D, tá? Então, aqui vocês vão ver o nosso colega Matthew, ele vai fazer uma série de testes para vocês verem. Agora o sistema detectou, reconheceu ele, está verde, está tudo lindo, bonitinho, né? Agora ele vai colocar aquela coisa do celular, opa, já deu fake. O sistema detectou que não é de verdade, fake. Ele vai, tá vendo aí, detrás dele, ele aparece. Ele vai tentar colocar de uma forma com um pouco mais de giro, também está dando fake. Ele vai trazer agora um tablet com um tamanho bem maior e também dá fake. O sistema detectou, efetivamente não é a pessoa, mesmo ele virando. Agora ele vai colocar um vídeo, mesmo ele tentando posar, né, fazer aqueles pose, né, um lado para o outro, está dando fake também. E aqui agora ele vai mostrar uma folha de papel dobrada, né? De alguma forma dando aquela sensação de profundidade, ele vai dobrar e também dá fake.
aqui é um projeto que a gente fez para o Departamento de Homeland Security, nos Estados Unidos, dentro do framework de Biometric Rally. Esse especificamente é uma solução de People Screening e Contactless Secure Access. Vocês vão ver que tem sinal visual e de áudio, né, para uma fila de pessoas. Que pode ser perfeitamente para onboarding. Good to go, exit to your right. Está liberado, sai da direita, né? Isso poderia ser o embarque de um avião, por exemplo. Totalmente contactless. Stop and look at the screen. Processo, Good to né? go. Exit Pare, ligar o celular e olhe para a câmera. E temos outro projeto que a gente fez para a Colômbia, uma catraca, né, de lá, e eles eles montaram aqui uma telinha junto com uma câmera de, acredito que era 2 megapixels, e um mini PC, um NUC, dentro da catraca, que fazia o pré-processamento desse vídeo e mandava depois na AWS para matching do banco de dados. Então, aqui bastante rápido, dá para ver aqui agora, detectou o rosto, identificou, validou, né? O que mais que temos? Falando aqui de trabalho também, esse é um caso no Japão, esse aqui foi através da operadora NTT Docomo, que é nosso parceiro. Esse especificamente é um produto que eles lançaram em conjunção com Safer, que se chama Easy Pass, e que tem uso em essas plantas de trabalhadores aqui, essas usinas. Vocês veem que tem esse ônibus aqui, tem centenas de ônibus que vêm cada dia, deve ter uns 20 pessoas cada ônibus, 30 pessoas, e o processo aqui, como vocês não devem escrever, você que está em japonês, não ajuda, mas acho que o visual dá uma... O pessoal desce do ônibus, passa na frente do controlador, que valida, e o pessoal vai subindo no ônibus. Hoje, o processo é totalmente diferente. É o controlador que sobe com um celular dentro do ônibus e identifica e valida as pessoas. Ótimo. Esse aqui é outro caso que eu estava comentando antes com vocês, né? Em saúde, junto com, esse caso, o Smile to Unlock, né? Para esse tipo de ambientes. E que mais? Outro aqui. Esse aqui é da SK Telecom, isso em Coreia. Basicamente, uma implementação do Safer, tanto para fazer People Screening, Secure Access e Security Surveillance. Tem vários elementos, onde eles na catraca inicial, para chegar até os elevadores. Abriu. E depois nos andares diferentes. Vamos que tem 3 câmeras, 2 a cada um dos lados e outra lá acima. A pessoa quase que nem freia, né, no passo, e aí o acesso é liberado. Ok, falando agora de Safer for Security, né? Acho que um tema... Só mais uma coisa, José. As perguntas aparecem, a gente vai colocando, né? Boa. O Felipe comenta, lá na hora que você falou sobre a prova de vida, eu acabei não perguntando, mas ele pergunta, a prova de vida é sempre usada ou é necessário pedir para a pessoa se mover, sorrir, que foi o exemplo que você mostrou ali? Tem que se mover, pô, senão... Quer dizer, como é que funciona a prova de vida? Muito boa pergunta. A prova de vida, assim, a prova de vida é um componente, né, que acrescenta segurança, tá? E aí tem esses vários formatos que eu estava comentando. Um é de se mexer, né, aquela coisa de poseio, né, eu vou para um lado, vou para o outro, dou um sorriso, ou via esse hardware, né, essa tecnologia que tem essa câmera 3D. O que a gente vê hoje no mercado? Essas liveness detection, essas provas de vida, elas são, de alguma forma, dependendo do recurso, do tempo e da criatividade da pessoa na frente, elas podem ser burladas, tá? Assim, super transparente, não tem... O que acontece? A gente trabalha muito no entendimento de qual é o objetivo final. Então, assim, se você quer ter, né, uma entrada, sei lá, num condomínio, né, onde você tem um segurança, precisa ter uma prova de vida?
aí você vai ter que ver se você quer gastar o custo, né, investir o custo de uma câmera 3D, ou se você quer colocar um April Tag, por exemplo, né, se tem alguém, um segurança. Agora, se você é um banco e você quer que no caixa, onde tem os lingotes de ouro, né, você quer colocar uma prova de vida, eu acho que tem outras fórmulas mais robustas, né? Vai ter pelo menos tripla autenticação, né? Assim, então, a questão de prova de vida, a gente viu que no conceito é uma coisa legal. Putz, tem prova de vida, né? Vocês têm, né? Aquela questão binária, tem ou não tem? A gente hoje tem, mas no fundo, a gente viu que empresas que de fato querem ter como objetivo aumentar a segurança, ela nem sempre é usada. Tem outros formatos, via processo, procedimento, protocolo, né, que de fato são mais efetivos, né? Não sei se respondi. Acredito que sim, não vejo problema nenhum. Teve uma outra do Robson, mas eu acho que já foi bastante mostrada, porque ele fala assim, você mostrou um exemplo de detecção se a pessoa está ou não com a máscara, mas e se quisermos identificar a pessoa e ela está com máscara? E aí ele fala assim, o seu registro, obviamente, está sem máscara, né? Como é que é feito essa cara? Você trabalha com a característica com os olhos, sobrancelha, existe limitação? Quer dizer, você mostrou várias vezes que como é que é lá, o Eric estava máscara, sem máscara, né? Estava dando pegadinha, a ver se, né, o sistema pegava e tal. Então, o Safer, naquele vídeo comprido no início, temos a possibilidade de fazer cadastros de várias imagens da pessoa dentro do mesmo registro, com máscara ou sem máscara. Então, você diz, né, será que reconhece? Reconhece, né? Quando a gente tem uma foto, vamos dizer, de um rosto limpo, né, como registro, e você aparece com máscara, em vez de ter o 99,87%, eu consigo te reconhecer até o 96%. A nova versão do Safer que sai no dia 13, o algoritmo ele foi treinado e retreinado especificamente para aprender rostos com máscaras. Então, mesmo tendo uma diminuição de pontos mapeáveis, né, no rosto. E aí que a gente está voltando nos patamares de 98%, tá? Além disso, que isso é treinamento, né? Treinamento do algoritmo para ele ficar mais acuraz. Além disso, tem essa possibilidade que comentava no vídeo, que é o cadastro múltiplo de faces sobre a mesma pessoa. Então, eu consigo agrupar, e o que isso origina? Ter mais acuracidade quando a pessoa aparece com máscara na frente, porque eu consigo comparar com um dataset mais próximo, né? Eu consigo, se eu sei que esse rosto aqui está com máscara, e você aparece com máscara, e eu tenho essas duas fotos, seu rosto limpo e com máscara, eu consigo ter essa assertividade maior, entendeu? Eu acho que é por aí, né? Vamos lá que estamos... Tá ficando tarde. Brincadeira, mas o tempo corre. O tempo voa. Que bom, isso é bom. Então, né, Safe for Security, quais são os ganhos, né? 24/7, real time com alertas e notificações, dependendo do segmento, tem inclusive até prevenção, né, de perdas. Tem um caso aqui, que acho que aqui, enfim, o pessoal, né, brasileiro vão apreciar melhor. Quando eu explico isso para os gringos, eles não sabem, né? Eles começam playa, né? Aqui eu acho que todo mundo vai entender. Isso é um deployment que a gente tem na Praia Grande, no litoral, 2 milhões de turistas por ano, um banco de dados de 1.000 criminosos, né, junto com a prefeitura e a polícia. E esse aqui foi especificamente uma notícia que saiu na Record TV, tá? Vou deixar a menina falar do quê? Reconhecimento facial ajuda na segurança de Praia Grande. Além de identificar suspeitos, o monitoramento pode até auxiliar na recuperação de carros roubados. A reportagem é de Fernanda Burger. O homem passa debaixo de um viaduto bastante movimentado de Praia Grande, litoral de São Paulo. E o alerta soa na central de monitoramento. Ele é procurado por furto desde abril e só foi preso porque passou por uma das câmeras de reconhecimento facial. A viatura da Polícia Militar foi a primeira a se deparar com o indivíduo. Abordou e constatou que realmente ele estava procurado pela Justiça. O sistema começou a operar no início desse ano. Já são 30 câmeras instaladas pela cidade e outras 20 devem funcionar até as festas de fim de ano, quando a cidade recebe mais de 2 milhões de turistas. No banco de dados do reconhecimento facial, existem hoje mais de 1.000 procurados pela Justiça. Outro dos casos aqui no Oktoberfest, na cidade de Blumenau,
Foram 8 câmeras de reconhecimento facial, inclusive uma com integração em drones. E outro prédio na Personal Telecom, uma operadora na Argentina, uma Vivo, né, vamos dizer assim, de patamar. 35 câmeras também, monitoramento do prédio, watchlist, people counting e alertas via e-mail. Outro caso, Metro Linha 1 no México, aqui nesse caso foi com DigiForte, 51 câmeras. A linha 1, né, por sinal, é uma das mais transitadas no México, com altíssimos índices de criminalidade e suicídio, né? Então, aqui é um projeto bastante relevante. A entrada, né, o que a gente chama de Personal Body Tracking, vou colocar o vídeo desde um footage de um drone, para vocês verem como que faz a detecção do corpo e esse segmento, né, continuado. Tem também a questão da análise direcional, né, ter esses reconhecimento de movimento para direções proibidas, junto com alertas. Né? Temos um caso no México, esse aqui, semana que vem, vai ser liberado um press release anunciando, né, esse deployment. O CBX, para quem não conhece, é uma terminal entre Tijuana e San Diego, e basicamente são 2 corredores unidirecionais, cada um deles. Temos, acho que são 8, 10 câmeras que fazem o monitoramento, que a gente chama de flow monitoring, ou traversal reporting, que basicamente é a criação de KPIs das pessoas que vão de Tijuana para San Diego, de San Diego para Tijuana, em tempos, né, como se fossem uns checkpoints por cada câmera. Aí, com isso, eles conseguem ter uma melhor gestão, né, de recursos de vigilância, né, sobre esse contexto todo, né. Então, é importante. Isso daí é quando o pessoal que sai de Tijuana vai trabalhar nos Estados Unidos. Esse é o grande problema deles, né? Assim, para você ter uma ideia, cada dia passam 3.000 pessoas. Então, imagina lá a quantidade de, né, o fluxo para eles entender rapidamente. Se de repente tem movimentou aqui, bom, me deixa, né, a gente está trabalhando agora numa segunda fase de criação de alertas específicas, porque para eles é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o que mais? Tem aqui um caso aqui de analítica. Esse foi, no caso de Mobile World Congress, ano passado. Esse aqui não deu para, né, ir. Mas vocês vão ver aqui, tem esse dashboard em tempo real, tem a câmera e tem o field of view, né? Eu vou colocar aqui... A couple different things with SAFR at Mobile World Congress. First, we have our sort of demographic and analytics component of SAFR. So with this, what we have is a minute by minute, hour by hour breakdown of, you know, the traffic flow here in front of our booth. We've got male-female split, age ranges, and overall sentiment. So it's about 81% men in front of the booth right now. You know, overall, we've had almost 30,000 people in the first day and a half that have come by the SAFR booth. From analytics, we get into identity, and it all starts right here with registration. So here's where we have it demoing on an iPad. You come up, you register your name, you're now in the system. Any of the cameras in the booth that you walk around, it automatically recognizes you. This is all local data. Ok, esse aqui é outro, de repente vocês conhecem também a Exposec, né, também no ano passado. Esse foi totalmente anônimo, aqui não houve nenhum tipo de captura de dados. Esse aqui é o nosso colega Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo da Real Networks. Nós estamos aqui no stand da BESB, na Exposec, mostrando a nossa solução de reconhecimento facial com finalidade de analisar o perfil do público que passa aqui no stand. Nós estamos com quase a 17 mil pessoas. Nós estamos, além de contando as pessoas, né? Já passamos, estamos com 17.100 pessoas. E, além disso, nós estamos qualificando esse público com gênero, idade e sentimento. Tem uma outra pergunta, se a identificação é feita na própria câmera ou no sistema, e se é possível usar câmeras já existentes. Se o sistema... Essa é a questão tudo de adaptar a câmera para o seu sistema, se é que a câmera está preparada para isso. Essa é a pergunta que está sendo feita. Ótimo. Bom, primeiro também vou responder a segunda parte da pergunta. As câmeras existentes podem ser usadas, SAFR funciona com qualquer câmera IP.
A nossa recomendação para uma ótima identificação é que tenham como mínimo 2 megapixels, tá? Mas dependendo de caso de uso, por exemplo, para controle de acesso, nem precisa 2 megapixels, pode ser menor, tá? Então, é uma questão de ter só essa câmera IP. Agora, o reconhecimento é feito dentro da câmera ou fora? O reconhecimento é feito fora hoje ainda, não tem identificação on the edge, porém, a gente acabou de lançar, acho que foi em julho, a integração do Safer, através do nosso componente Safer Insight, que eu mencionei no início, dentro de câmeras Axis, especificamente no modelo Q1615 MK3. Safer Insight faz, dentro da câmera Axis, a detecção facial e o cropping da imagem. Essa imagem, ela é enviada, essa imagem do rosto, ela é enviada, né, por rede ou por internet até o banco de dados, onde ela é encriptada e comparada com os outros vetores espaciais. Então, o reconhecimento, propriamente dito, acontece fora da câmera. Obviamente, nessa tendência, né, de mercado, onde tudo, né, para ser feito na borda, né, on the edge, obviamente a gente, né, estamos nessa linha também, a Real Networks está atrás, né, está bem acompanhando essas tendências, e eu acredito que vai ser, vamos dizer, não vai ser possível não acontecer. Então, eu acho que nos próximos meses, eu acho que é uma evolução natural. É exatamente o que eu ia comentar. Isso é uma evolução natural, né? Isso o pessoal está me perguntando se vai ter acesso aos slides e tudo mais, mas esse vídeo está sendo gravado, como todo mundo sabe, e depois vai estar disponível no site da BINC. Então, fiquem à vontade aí para depois acessar. Isso eu não estou falando que vai estar amanhã, provavelmente semana que vem a outra esse vídeo já vai estar disponível na biblioteca de eventos da BINC. Não sei, José, não estou vendo mais nenhuma pergunta que chegou. Não, chegou uma outra. Nos casos de gêmeos idênticos, boa pergunta. Consegue fazer alguma coisa ou não? Olha, essa é uma pergunta que é muito boa. Eu vou falar de 2 casos, tá? Onde Safer não conseguiu. A gente tinha um caso de um condomínio, 2 irmãos gêmeos que moravam lá, e o Safer deu problema. Enfim, foi uma questão de reconfiguração do Safer. A gente colocou um threshold, né, um limite de confiança, né, confiabilidade até 100%. Não foi suficiente 99,87%, e a gente configurou o Safer para ele entregar 100%, senão ele não liberava o acesso. E aí, bom, aí foi corrigido e, de fato, funcionou. Porém, eu não sei se vocês lembram da notícia do celular Samsung, aqueles 2 gêmeos, inclusive menino e menina, né? O celular Samsung errou e identificou os 2 como a mesma pessoa. Aí, o nosso diretor de vendas, o Marcelo, né, ele também falou, peraí, deixa eu entender aqui, como o Safer também ele tem um software para mobile, a gente fez o exercício e a gente pegou a diferença, a gente, né, identificou efetivamente que eram 2 pessoas diferentes. Então, a minha resposta, eu acho que vai depender, é difícil. Tem pessoas que, inclusive, na vida real, né, é muito difícil você identificar quem é um e quem é outro, né? Se são gêmeos idênticos, às vezes fica difícil. Eu também penso assim, pessoas idênticas é muito complicado ter, né? Você sempre tem alguém que tem uma cicatriz ou tem, né, algum tipo de variação. Mas, enfim, eu acho que a gente continua aprimorando, né, a curacidade da tecnologia para que isso seja, no mínimo dos casos. Então, é isso. Deixa eu só reforçar um ponto aqui, José, com relação à apresentação. Foi colocado no chat, se alguém quiser a apresentação, enviar um e-mail para negócios@realnetworks.com e o pessoal vai disponibilizar isso para vocês, certo, José? Isso, exatamente. Então, slides e disponibilizar. Então, só para responder, se quiser rapidamente a apresentação, está aí, ó, e-mail para negócios@
realnetworks.com, está aí no chat. Eu acho que com isso a gente não tem mais nenhuma pergunta, que acabou chegando no Gêmeos. Eu quero agradecer a presença de todos, esse pessoal que inclusive foi muito participativo, fazendo perguntas bastante interessantes e com bastante propriedade. Quero agradecer você, José, pela excelente apresentação e mostrar que nós estamos num caminho cada vez mais louco que nós temos daqui para frente. E aí eu diria que tem até uma última pergunta que acabou de chegar aqui para mim, que eu estou vendo. Qual é o impacto positivo e negativo da LGPD para esse tipo de automação? Essa foi a última pergunta para a gente encerrar. Ótima, que bom. Que bom. Bom, deixa eu aproveitar, né? Tá ficando estranho não ter perguntas de privacidade, que normalmente em todas as reuniões... É isso que bate, né? Então, o impacto da LGPD, na verdade, eu acredito que é um impacto positivo, tá? Por quê? A gente como empresa global, é desafiado muitas vezes por legislações, enfim, em diferentes lugares. Na Europa, por exemplo, o GDPR, eu acredito que é uma das legislações mais fortes no sentido de proteção, ou de obstaculização, né, do uso de uma tecnologia de inteligência artificial. E ela coloca, por acima de tudo, os direitos da pessoa, né? No Brasil, a LGPD ela tem um componente um pouco diferente, né? Ela já parte, por exemplo, do fato que o uso da tecnologia, quando é usada para o bem da comunidade, né? Por exemplo, uma polícia vai usar reconhecimento facial, ela tem uma supremacia sobre o direito da pessoa. Então, para usos, vamos dizer, para o bem, né, um pouco na linha por isso que eu estava falando que para a gente, eu acho que é positivo, a gente que tem o objetivo final de trazer um impacto positivo para a sociedade, eu acredito que a LGPD está bem alinhada com o espírito da Real Networks e do uso do Safer, né? Coisas negativas. Bom, eu acho que obviamente vai ter muito debate, né? Vai ter questionamentos, né? As pessoas vão querer entender. E eu acredito que enfim, é um pouco como tudo, né? Se a gente faz uma analogia com a questão, por exemplo, do geoposicionamento, né? Quando os celulares começaram a ter aqueles dados, né? O lat long, por exemplo, né? Ninguém queria habilitar, né, essa coisa, né? Putz, essa empresa, o aplicativo vai saber aonde eu estou. Putz, em todo momento eles vão traçar a minha rota, putz, né? E hoje é uma coisa das mais normais, né? Para você ter, inclusive, serviços mais personalizados, enfim, você está feliz, você está confortável de alguma forma em ter isso, né, funcionando. A gente tem uma visão um pouco nessa linha. A gente entende que hoje, pela novidade, né, pelas notícias que acontecem em algumas partes do mundo, as pessoas têm um receio. Eu acredito que, por exemplo, né, segmentos como controle de acesso, onde tem que dar um opt-in, né, a pessoa tem que dar um aceite, né, ok, eu estou feliz, estou ok com que o meu rosto seja usado como chave para entrar aqui, né, facilitando, né, por exemplo, sem ter o contato, né, agora inclusive com a questão do Covid. Mas em outros ambientes, por exemplo, no retail, no varejo, né, alguém que entra num lugar que tenha dado o rosto e vai ter benefícios com descontos e ofertas específicas para o perfil, baseado em compras, né? Enfim, eu acho que tem todo um upside, uma vantagem a ser explorada, obviamente dentro da ética, né, do respeito das pessoas e sempre com o melhor interesse do indivíduo no coração. Então, eu acredito que essas leis, elas vão ajudar a ter um uso, vamos dizer, apropriado, correto, né, respeituoso, e vão frear esses, perdão pela expressão, né, picaretas que talvez queiram fazer um abuso, né, mal intencionado de uma tecnologia tão potente como estas, né, que são baseadas na inteligência artificial. Então, eu acredito, para fechar, eu acredito que uma coisa boa. Eu acredito uma coisa boa porque vai colocar um critério, né, no uso de tecnologias de uma forma boa. Ótimo, obrigado, José. Isso fecha com chave de ouro a nossa apresentação, nosso webinar. Volto a dizer, agradeço a todo mundo que está conosco e deixo você com as últimas palavras
para se despedir do pessoal. Ótimo, Paulo. Bom, primeiro de tudo, obrigado a vocês pela organização, um evento fantástico, né? Enfim, não tenho só parabenizar essa coordenação junto com o nosso time, né? Facilitando esse momento. E um pouco na linha, né, do que você comentou, eu acho que as perguntas foram mais do que apropriadas, muito afiadas, né, num espírito positivo. Super grato pela participação, pelo interesse, enfim, ficamos à disposição, né, para, se vocês quiserem um dia tomar um cafezinho, enfim, bater um papo mais especificamente sobre alguns assuntos, estamos totalmente à disposição, tá? Então, super grato para todos vocês e até uma próxima, né, como se diz, uma próxima revista, uma próxima revisão. Oportunidade. Oportunidade, obrigado. Aí tá vendo? Aí o português e o espanhol, aí já foi. E vamos fazer sim, José, vamos fazer uma outra aí, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde, se cuidem e até a próxima. Muito obrigado.